Hoje é o último dia para a homologação, para a verificação do sistema eleitoral através do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e para definir se aqueles que se habilitaram ou tentaram são ou não candidatos nos municípios. Temos as eleições municipais no dia 6 de outubro e amanhã, dia 16 de agosto, começa de fato a campanha eleitoral. O que muda? O que os candidatos, que agora serão candidatos e não mais pré-candidatos, podem fazer, tanto a prefeito quanto a vereador? E para falar sobre o tema, convidamos o advogado especialista em direito eleitoral, Fábio Guich, para destacar o que mudou de anos anteriores, a partir de agora o que está valendo, aquilo que as pessoas têm que ter atenção também de não aceitar, ou os candidatos têm que estar atentos a não infringirem a lei. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. É uma satisfação estar mais uma vez aqui nos microfones para tentar esclarecer algumas dúvidas restantes, ainda muitas dúvidas ainda, Ricardo, diga-se de passagem, há horas do início da campanha eleitoral. 00:01, tem gente já ansiosa, ligando, mas que horas eu posso? 00:01 você pode colocar o seu santinho nas redes sociais, número de candidato e tirar lá do fundo aquele vote em mim, eu sou candidato. E até então as pessoas estavam se resguardando, pré-candidato, e a nossa legislação eleitoral, a qual todos sabem, eu sou bastante crítico nessa situação de que criou-se uma pré-campanha no Brasil, quando se diminuiu, e uma pré-campanha onde não está bem regulamentada. E a maioria dos candidatos não sabe o que pode, o que não pode. Então amanhã os jogos começam, a bola está rolando. Isso é muito bom. É muito bom para nós, assessores jurídicos, que estamos nas coordenações, nas orientações. É bom para pessoas que estão orientando candidatos, marqueteiros, equipe de campanha, porque aí a bola está no jogo, o candidato acorda pela manhã, coloca o seu santinho no bolso e vai para a rua pedir votos. Então a festa da democracia ela está começando hoje à 00:01. O que muda na prática? Além de deixarem de ser pré-candidatos e serem candidatos, o que eles podem fazer, o que não podem fazer? E tem alguém ainda que pode daqui a pouco começar uma campanha e ali na frente ser barrado, Fábio? Pode sim. Hoje, no dia 15, à 00:00, termina o registro dos candidatos. Quem fez convenção pelo prazo de 20 de julho a 5 de agosto, tinha o prazo de 5 de agosto até hoje para fazer o registro. Grande maioria. A gente pode fazer a consulta pelo Divulga Candi, um sistema do Tribunal Superior Eleitoral, o qual mostra os candidatos. Alguns já estão aptos, outros sob júdice. É analisada a parte das condições de exigibilidade do candidato. Se ele atende os requisitos, é ficha limpa, descompatibilizou se é servidor público, tem a idade mínima, aqueles filiação partidária, passou em convenção. Essa prévia avaliação ela é feita pelo juiz eleitoral. A partir desse momento, quando os candidatos sai a lista, olha, está de acordo, não é específico o mesmo dia para os municípios. Quem fez convenção antes, registrou antes, sai antes. O cartório eleitoral publica um edital com todos os candidatos, Ricardo, com os nomes, município tal, partido, vereadores, prefeito, todos. Da publicação desse edital, que já alguns editais estão publicados, outros estão sendo publicados hoje, amanhã, o prazo agora, nos próximos dias, acontece. Iniciando a campanha, não muda nada, esse edital é publicado. Nesse período, existe o prazo de impugnação ao registro de candidatura, que a gente não ouviu falar ainda. Todo mundo é candidato, todos registraram. Fulano pode, não pode, mas ele registrou. Gente, registrar todos registram. Tá? Todos registram. Agora é o momento de impugnação. Nesses 5 dias, o Ministério Público Eleitoral, o candidato adversário, coligações adversárias, através dos seus advogados, vão propor uma ação de impugnação ao registro de candidatura alegando provas. Olha, o fulano era servidor público, não se descompatibilizou. O outro não atende os requisitos da lei da ficha limpa, tem uma condenação criminal, ambiental, eleitoral, abuso de poder em outras oportunidades, ele não pode ser candidato. E vai levar isso para o judiciário, o juiz vai analisar. Enquanto o juiz analisa, você segue candidato. Então a gente não tem, digamos, todos nesse sentido. Passou os 5 dias, não ocorreram impugnações, continua normal, aquela pessoa realmente não teve algum prejuízo na sua candidatura, ela vai ser candidata. Então isso é muito importante que esse prazo comece agora.
O prazo para escrever candidatos, Ricardo, ainda as vagas que não foram preenchidas, é até 30 dias antes das eleições, 6 de setembro. Então, muitos locais ainda estão colocando candidatos. Eu posso escrever 10 candidatos a vereador. Na minha convenção eu tinha 5. Eu ainda posso preencher as últimas 5 vagas. Ainda pode. Ainda pode até 30 dias antes do pleito. Então, lembrando que, inclusive meu escritório de advocacia, ele está com já um trabalho de vagas remanescentes. Um não foi, o outro agora vai, não passou por convenção, o que é normal do jogo eleitoral essa inscrição. Quem perde é o candidato que vai perder um período de campanha. Vai demorar para fazer a inscrição, vai demorar para o material de campanha chegar. Então, tudo isso tem um prejuízo maior. Mas pode sim, esses prazos ainda vão. E a partir de amanhã, que eu digo hoje, meia-noite, a campanha está na rua. E o que pode e o que não pode fazer, Fábio, em relação à própria campanha, propagandas... Propaganda eleitoral. Tanto na televisão, rádio ou mesmo impresso. O que pode e o que não pode? A propaganda eleitoral na rádio e na TV, ela começa exatamente 35 dias antes do pleito. Vocês devem saber, a partir do dia 30, o horário eleitoral gratuito. 10 minutos de manhã e 10 minutos ao meio-dia apenas para prefeitos. E teremos inserções durante o dia de até 70 minutos, divididos entre 30 segundos e 60 segundos, onde é que os candidatos a vereador e prefeito vão se dividir, na proporção de 60% a 40%. Mas naquele programa maior, então, só para Só prefeitos. prefeito. No programa fixo, dos 10 minutos de manhã e meio-dia, somente majoritária. Propaganda eleitoral em si, grandes mudanças, que a gente não tem conhecimento. Carro de som está proibido. O carro de som é só permitido em carreatas e passeatas. O carro na rua, de forma isolada, vota em mim, número, aquela coisa, não pode mais. Pode organização com comunicado, muito importante, tal dia, tal horário, o candidato a prefeito com os vereadores. A coordenação de campanha vai fazer uma caminhada na rua e o carro vai acompanhar, não tem problema nenhum. Apenas nesse momento. Propagandas em casas, bens particulares, limitado em até meio metro quadrado e grudado na janela da residência. Não posso mais na minha árvore, na minha cerca, dentro da casa colocar alguns cavaletes, não. A lei é clara. Gruda na janela da residência até meio metro quadrado. Cuidado. Na janela. Na janela. Na última eu acho que podia ainda, pelo menos na última municipal, Sim, botar um banner lá no meu Isso, pátio. agora não. O material por si só não é um problema. Se tu vai usar um plástico, tu vai usar um adesivo, você tem que limitar ao meio metro quadrado. E cuidar da sobreposição. Se eu colocar 2, 3, eu vou aumentar isso. Então tem que tomar um cuidado muito grande. Carros, muito importante. A gente está fazendo reunião. Até agora, pela tarde, eu tenho uma reunião em Venâncio Aires com o pessoal das coordenações de campanhas de lá para orientar essa situação. Já me mandaram pela manhã as questões dos carros. Os carros é limitado o perfurite no vidro traseiro, a extensão do vidro, e 2 adesivos, um de cada lado, de meio metro quadrado. É isso. Envelopar completamente o carro não está mais permitido. Então isso a gente tem que tomar um cuidado também muito grande em relação a isso. No demais, pela rua, a gente pode material móvel, mesas móveis, lembrando pessoal, móveis, parado, recolher, a gente tem que cuidar os horários, que são das 6 da manhã às 10 da noite. Os wind banner também, aqueles que ficam parados, a gente pode. Lembrando, 1,5 metro do meio fio e 5 metros das esquinas. Esses cuidados tem que ter. Outra situação que eu peço alerta de todos os candidatos são os bonecos infláveis. Os bonecos infláveis, a grande maioria são proibidos porque eles configuram o outdoor, Ricardo. Se você tiver um boneco inflável onde ele vai necessitar do vento, daquela estrutura elétrica para que ele seja ligado, ele não é móvel. Ele está condicionado a um fio e está proibido. Então a gente tem que cuidar. Se o boneco inflável ele for com característica de wind banner, não tem problema nenhum quanto a isso. Limitadas essas instâncias que eu falei. Do restante, qualquer material a maior que seja, é considerado outdoor. E todo e qualquer outdoor é proibido dentro da campanha eleitoral. Então essas mudanças significativas que a gente tem. A gente tem, e eu tenho quase a certeza, nós teremos uma campanha em ruas, Ricardo, muito mais limpa. Visivelmente,
A impressão que teremos é assim, ó, nem parece que estamos na campanha eleitoral. As pessoas vão falar isso. Antigamente era muito santinho espalhado pela Cavaletes. rua, cavalete, grudado em poste, essas coisas todas, né? Os cartazes, enfim. Tudo isso está proibido. Mas nós teremos, Ricardo e ouvintes, uma campanha muito mais forte nas redes sociais e internet. E aí a maior preocupação, por quê? Vamos lá. Você pode realizar a sua campanha, não há problemas nenhum, em suas redes sociais, em seu perfil. As pessoas podem compartilhar, apenas o candidato deve se identificar ali, quem ele é, número, tudo. Inclusive, eu oriento a identificação com o CNPJ. Para o ouvinte ter conhecimento, no momento que o candidato registra a candidatura, ele ganha um CNPJ. Aquele CNPJ, ele vai usar na campanha para a prestação de contas, o registro. Então, identifique esse CNPJ. Quando for realizar o impulsionamento, toda propaganda na internet paga é proibida, exceto impulsionamento. Então, fazer impulsionamento, contrate profissionais dessa área de TI que têm conhecimento para fazer o prévio cadastro, não ter problema quanto a isso. E no impulsionamento, você tem que fazer a expressão propaganda eleitoral. Porque você está pagando a prestação de contas. Como você vai fazer no impulsionamento, o valor, a quantidade, o limite que vai ser abrangido, isso você vai conversar com o seu TI, não é problema nenhum quanto a isso. Você precisa ter isso muito claro para colocar a expressão propaganda eleitoral e identificar o CNPJ aonde está pagando aquele impulsionamento. Esse cuidado tem que ter. Então, no impulsionamento, lembrando que propaganda na internet, Ricardo, elas podem até o sábado antes das eleições às 10 da noite. Congela o Facebook e o Instagram. Agora, o impulsionamento, 48 horas antes. O último deve ser cessado. Então, sexta-feira antes das eleições. Então, essa propaganda. E aí vocês vão falar sobre a fake news. É uma das preocupações muito grande. E eu trabalho muito forte no combate à fake news. Porque apesar de que nós temos hoje, o nosso Tribunal Superior Eleitoral editou algumas resoluções no que diz respeito à punição da fake news, inclusive com punições criminais, nós temos consequências eleitorais. Cabe a nós, eleitores, a imprensa e todos auxiliar neste momento, que é a divulgação de uma notícia falsa. No momento que você recebe uma notícia, candidato A fez aquilo, candidato B ocorreu aquilo. Verifique a fonte, antes de sair espalhando. Fábio, e se por exemplo, a pessoa vê ou encontra qualquer irregularidade, tá? Seja ela, daqui a pouco até identifica uma fake news ou alguma irregularidade do que pode e o que não pode dessas regras que tu acabaste de falar. Como faz para denunciar? Tem o sistema Pardal, sistema do Ministério Público Eleitoral. Digitando no Google Pardal MP, vai abrir diretamente no site do Ministério Público Eleitoral. E ali, dessa forma, a pessoa pode fazer a denúncia, principalmente também por propaganda irregular. O cartório eleitoral tomará as providências para o recolhimento. Nós temos hoje um monte de placas eleitorais grudadas numa árvore, um monte de cavaletes no Parque dos Diques, que é proibido. A pessoa faz a denúncia por ali e vai. Nada impede das coordenações de campanhas realizarem também através de sua assessoria jurídica ação pertinente. Mas no momento, para ter aquele poder de polícia imediato do recolhimento, mais rápido o sistema Pardal é bem eficiente. Estamos falando de redes sociais e aí foca-se principalmente em Instagram e Facebook. Mas nós temos o X, antigo Twitter também, e nós temos o WhatsApp, Fábio. A gente sabe a força que ele tem, as mensagens que elas não ficam expostas para todos, mas que a pessoa vai recebendo aqui e ali. Os candidatos podem enviar mensagens de WhatsApp? Quais são os critérios? Claro que quem vai receber pode bloquear também, mas nessa questão aí específica do WhatsApp, o que está valendo? Pode sim, será uma grande ferramenta nessas eleições. Lembrando que o WhatsApp ele precisa ter o sistema de descadastramento, onde é que a pessoa envia uma mensagem e fala, se você não quer mais receber, clique aqui. Ou dar qualquer outra opção que a pessoa, o momento que eu receber uma mensagem dos três um candidato e eu responder que eu não quero mais, ele vai ter que cessar. Eu disse que eu não queria. Ele tem que me dar essa oportunidade. E aí, se ele continuar assim, aí teremos consequências quanto a isso. Mas no momento que o eleitor receber, estiver em grupos, e ninguém... Grupos é um pouco limitado isso, porque você não tem como saber, né? Não tem ali como... Então não existe hoje como a gente impedir a propaganda eleitoral, desde que ela tenha os requisitos básicos da divulgação, número, o CNPJ, os dados do candidato em grupos de WhatsApp. Não tem como. Agora, e até porque é permitido. Agora, no momento que você manda particular...
lembre de encaixar aquele sistema de descadastramento. Muito importante. Camiseta de partido ou camiseta de candidato pode? Apenas para cabos eleitorais que vão trabalhar na campanha devidamente registrados. Então, até essa semana, tive várias reuniões de pessoas que estão organizando. Se você é candidato e você tem 10 cabos eleitorais registrados, 10 camisas, prestação de contas, vai trabalhar com isso. Ela não pode ser considerado brinde. Agora, pessoal, muito importante, eu tenho 10 cabos eleitorais registrados. Eu faço uma compra numa gráfica de 200 camisetas. Não pode, alguma coisa está errada. Eu distribuí como brinde. Até porque tu tem que prestar contas disso. Exatamente. A camiseta não pode ser considerada brinde. Ela tem que ser usada para a campanha, para as pessoas que estão engajadas junto ao candidato. Nesse ponto, sim. Particularmente, algumas pessoas optam... Como um uniforme. E eu, particularmente, também oriento fazer jalecos. Porque o jaleco com identificação, ele pode ser alternado entre uma pessoa e outra, você registra na prestação de contas, faz um número mínimo e aquilo realmente configura como sendo material de campanha. Porque um jaleco, os dados não vai ser um brinde, né? Uma camiseta ela pode ser usada em outra oportunidade que caracteriza brinde. Então eu oriento o jaleco. Fábio Guiche, advogado especialista em direito eleitoral. Outros tópicos que não abordamos que seriam importantes, tanto para eleitores quanto para candidatos e os próprios partidos. Bom, o mais importante agora, a ansiedade dos partidos, dos candidatos termina hoje, né? A grande maioria está preparando o vídeo. O que eu oriento, assim, pessoal, cuidem muito com o seu material de campanha. Declarem tudo que vocês forem comprar. Declarem, observem as regras da legislação eleitoral. No material impresso deve estar escrita a quantidade. Eu contratei, mandei imprimir 5.000 santinhos. Deve estar naquele lote declarado bem pequeno, algum canto do seu santinho identificado. Redes sociais com impulsionamento. Lembre-se de fazer a expressão propaganda eleitoral e fazer o cadastro. No demais, pessoal, eu acho que será uma eleição muito tranquila, meu ponto de vista. Acredito que teremos pouca visibilidade de propaganda na rua, né? E respeitando sempre a legislação e a norma eleitoral. E verificando qualquer indícios de irregularidade. Principalmente o que diz respeito ao abuso de poder, compras de votos e outros mais, deve sim ser comunicado de imediato à Justiça Eleitoral, que tomará as providências. E lembrando que eu oriento sempre a melhor eleição é aquela dentro do campo, jogada, que a bola rola e que vence o melhor. Sem ataque, sem picuinhas e sem armações um com o outro, que eu acho que é o melhor caminho. E o eleitor preparado, dia da eleição a gente vai ter muitos encontros até lá, tenho certeza disso. Mas lembrando que o dia da eleição é o dia do eleitor, então qualquer situação de boca de urna, aglomeração e tudo, ele é proibido. E um bom início de campanha para todos e que a bola comece a rolar hoje a partir da meia-noite. Um abraço, Ricardo, a todos os ouvintes. Obrigado, abraço, Fábio Guiche. O Ricardo Antônio Imer diz que fake news, mentira, sempre existiu, acredita quem quiser. Tá dizendo que acha que até tá virando uma frescura, mas na verdade não é, né? Porque hoje em dia tem as redes sociais muito mais fortes, muito mais gente tendo acesso às redes sociais. Então, por isso, o próprio TSE coloca uma lupa em relação a isso, tá muito atento a tudo que está acontecendo e os excessos têm que ser coibidos. As autoridades terão muito trabalho de fiscalização, principalmente envolvendo o uso das redes sociais e compra de voto. Infelizmente, os eleitores e candidatos envolvidos na propaganda ignoram a legislação, buscando o voto a qualquer custo. O Giba Jasper, abraço pro Gilberto Jasper aí que tá conosco também, mandando recado no 999787885. Tu vê que tem entendimentos diferentes, né? Um dando atenção, olha, cuidado com as fake news, com as redes sociais, outro achando que sempre existiu, que não é para tanto. Mas faz parte, né, Fábio?